Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Nutrição. Hoje o tema que te trago é dietas, este tão famoso tema. Hoje venho-te falar um pouco da minha visão sobre as dietas e o porquê de eu dizer que as dietas não funcionam e o porquê de eu na nutrição trabalhar com a nutrição intuitiva e a mudança de comportamento alimentar. Por isso, fica desse lado e vamos a isso. Já por isso que as dietas não funcionam. Então, para começar, venho falar-te um bocadinho sobre mim, sobre os meus hábitos alimentares, sobre o meu percurso até então, para perceberes a minha visão de onde é que isto veio. Então, eu nunca tive excesso de peso, nunca tive nenhum distúrbio alimentar, eu gosto muito de comer, mas há 5 aninhos, mais ou menos, quando eu tirei o curso de Nutrição e Dietética, porque eu sou técnica de Nutrição e Dietética, eu descobri aí a paixão de comer saudável. Isto é, não quer dizer que se coma menos, mas sim melhor. E a minha rotina, a minha caminhada pela alimentação saudável, a partir daí, na altura eu não fazia qualquer restrição, comia as bolachas que queria, a quantidade que queria, comia carne, peixe, ovos, comia tudo exatamente como uma alimentação tradicional portuguesa, comia em excesso, bebia imenso álcool, bebia refrigerantes, não muitos, mas bebia álcool, cerveja e afins. Por isso eu tinha uma alimentação comum, digamos assim. Até que eu tirei o curso e aí eu descobri que poderia, na mesma, ter os meus prazeres alimentares, mas aí de uma forma mais consciente e mais moderada e mais saudável. É possível teres uma alimentação saudável, manteres o peso, ou perder peso até, sem qualquer prescrição, sem qualquer papel a dizer quando e o que é que tens de comer. Então foi aí que esta minha jornada começou. Hoje em dia sou vegana, como sabes, mas eu faço uma alimentação variada, como de tudo. Não é para eu trabalhar com alimentação que como só saladas, não. Eu como bolos veganos quando quero comer, eu como bolachas porque não as deixei de comer. Simplesmente consegui, ao longo destes anos, mudar o meu comportamento alimentar, isto é, eu olho para um alimento que gosto, hoje em dia, e sinto exatamente o mesmo prazer para um alimento que eu comia antes, mas simplesmente continha mais açúcar, mais gordura, talvez lactose, que eu sou intolerante. Por isso, o que mudou exatamente não foi os alimentos em si, mas fui eu que mudei a minha visualização, a minha perspectiva para o alimento. Fui eu que mudei o meu comportamento alimentar, mudei o meu paladar e a forma de como eu olho para os alimentos. E eu já o dizia antes e continuo a dizer, as dietas não funcionam. E perguntas-te, não funcionam porquê? Há muita gente que perde peso com dietas, há muita gente que consegue emagrecer efetivamente. Sim, é possível emagrecer com uma dieta, mas a longo prazo isso não é execuível. Ou seja, as pessoas emagrecem no curto prazo, principalmente se tiveres excesso de peso, vais sentir uma grande perda de peso inicial, mas depois vai haver um momento em que o corpo fica estável, estagna ali o peso e não conseguem perder peso, e com isso vem muitos sentimentos, por exemplo, a frustração, a culpa, a falta, quase a cobrança de eu não tenho força de vontade, eu não consigo, eu sou fraca, etc. Mas antes disso, as pessoas conseguem perder peso, mas o seu emocional, o seu interior não está feliz porque elas estão a comer o que outra pessoa disse para elas comer, a quantidade que outra pessoa disse para ela comer, a hora que outra pessoa disse para ela comer. Obviamente, uma pessoa que faça dieta não consegue estar feliz emocionalmente e estar plena no seu comportamento alimentar. Vi um artigo para o site, que eu vou deixar aqui na caixa de descrição, sobre dietas, onde eu mostro 2 estudos onde comprovam os malefícios, digamos assim, das dietas. Está comprovado até que as dietas podem ser a causadora do aumento da obesidade, porque as pessoas, quando fazem dietas muito restritas, quando chegam àquela fase de parar de perder peso e da frustração aumentar, da culpa, da cobrança, começam a comer e mais de 90% das pessoas que fazem dieta aumentam o peso que tinham antes de fazerem dieta. E mais grave que isto não é só as dietas funcionarem, mas sim os malefícios que uma dieta pode trazer a nível emocional. Porque nós temos que olhar para uma pessoa, para um indivíduo como um todo, e não como um instrumento em que nós dizemos come isto, uma máquina que se mete moedas e ele fica da forma que nós queremos, porque não é assim que funciona. Nós temos emoções, nós temos pensamentos, nós temos reações, comportamentos, e é isso que nós temos que ver e analisar como um todo. Ou seja, não vale a pena estar obcecado em comer muito bem, em contar calorias, em não comer hidratos de carbono à noite, em fazer isso tudo quando o teu emocional está completamente
dispara daquilo que tu estás a tentar fazer com a alimentação. É fazer as pazes com a comida, é deixar essa mentalidade de dieta de lado. Faz as pazes com a comida. Já viste o que é? Estás zangado a vida toda com os alimentos. Por isso nós, intrinsecamente, temos esses instintos. Simplesmente agora temos que nos reconectar com o nosso interior e perceber, efetivamente, quando é que temos fome, o que é que nos apetece comer e quando é que devemos parar. Porque é possível ter uma alimentação variada, comer de tudo, comer os alimentos que vocês mais gostam, mas temos que mudar é o nosso comportamento, é a nossa maneira de pensar. Por isso, o primeiro passo é mesmo reconectar com os nossos instintos fisiológicos e é aí que tudo começa. Assim pequenos, se vocês pensarem bem, os bebés sabem perfeitamente quando é que têm fome e quando é que estão cheios, certo? Depois é fazer as pazes com a comida. Nós temos que fazer as pazes com os alimentos. Os alimentos são exatamente todos, não há alimentos bons nem maus, simplesmente há alimentos. E eu tenho que pensar, o mundo não vai acabar amanhã. Nós temos que viver o presente e nós temos que aproveitar o presente, temos que aproveitar os momentos que estamos em família, com amigos, jantares. Nós temos que comer de uma forma consciente e moderada, é certo, mas temos que aproveitar os momentos todos da vida, não é só o momento de comer, da ingestão dos alimentos, porque há todo outro, uma panóplia de coisas que nós temos que avaliar. E temos que avaliar a nossa parte interna, que é as emoções, os pensamentos e os nossos instintos fisiológicos, e a nossa parte externa, que é a família, a sociedade. Permite-te comer. Não tenhas medo da comida, que ela não faz mal a ninguém. E não há alimentos bons nem maus. Alimente. Quando nós mudamos o nosso comportamento alimentar e olhamos para os alimentos como alimentos, sem culpa, sem frustração, nós conseguimos, digamos, comer normal. Nós vamos encontrar o nosso equilíbrio. É incrível e eu estou nesse processo sempre. E sempre que eu estou em sessões, ou sempre que nas redes sociais, a coisa que mais ouço é dietas, frustrações, culpas, quero perder peso e não consigo, ou perdi peso e ganhei peso, e andam nisto a vida toda. E bolas, vocês dizem que não têm força de vontade, mas quantas dietas é que vocês já fizeram? Isso sim é força de vontade. Quando estiveres disposta a olhar para ti, a começares a autoconhecer-te e a mudar esse comportamento alimentar, vais ver que vais encontrar a liberdade plena e a felicidade plena e o equilíbrio que tanto anseias com dietas atrás dietas. E percebe que quando atingires esse teu equilíbrio, vais deixar de fazer a dieta da vizinha, da internet, daquela que tu disse que aquilo era um produto milagroso, porque não há milagres. Vocês não engordam de ontem para hoje, também não vão emagrecer de hoje para amanhã, ok? Encontrar o teu equilíbrio, e isso começa por dentro. Quando olhamos para dentro, nós temos que olhar para o momento da refeição como um momento único. É um misto de sensações, de sentimentos, de emoções, é estar atento ao prato, aos aromas, à textura, é olhar para ele, é ouvir o crocante dos alimentos, é sentir o sabor dos alimentos, mas sentir na consciente, plenos, porque vamos conseguir olhar para uma maçã e ter o mesmo prazer que se comêssemos o chocolate. E vocês começam a sorrir com, ela está maluca! Mas não, isto é pura verdade, e eu sou prova viva disso. Eu nunca fiz dietas, nunca tive excesso de peso, e eu como um quadrado de chocolate negro, como comi, sei lá, um Milka, digamos assim, eu sinto o mesmo prazer. As pessoas têm medo de quando eu digo, vocês podem comer de tudo, vocês são livres, podem comer de tudo. As pessoas ficam, mas eu posso comer de tudo, vou engordar. Não, porque os nossos instintos fisiológicos não vão estar sempre a dizer, come chocolate, come bolinho, come. Não, nós temos necessidades fisiológicas, temos que ter consciência que às vezes é bom abusar, às vezes é bom parar, às vezes é bom refletir e estar no momento presente. Não tenham medo da fome. A fome é um sinal nosso, é um sinal fisiológico, faz parte de nós. Não tenham medo de comer, porque quando deixarem essa carga emocional sair de vocês vão se tornar outras pessoas, vão ter olhar para a comida de outra maneira, olhar para os alimentos de outra maneira e serem felizes com a comida. E é isso que eu ando diariamente a batalhar. É difícil transmitir esta mensagem para esse lado. Por isso, se achas que este vídeo fez sentido para ti, deixa o like, subscreve o canal. Se tiveres alguma dúvida, algum tópico que queiras que eu aborde mais especificamente sobre o teu conhecimento sobre comportamento alimentar, deixa aqui nos comentários. Se achas que isto faz sentido, se tens alguma amiga que precisa de ver isto, por favor partilha, porque assim também ajudas a crescer aqui o canal. Eu estou a fazer um esforço gigantesco a nível de desenvolvimento pessoal para me expor e falar em todas as redes, mas quero muito passar a mensagem. Sei que ainda pode não ser a melhor forma, mas eu estou a lutar para isso. Por isso, se tiverem dúvidas, deixem aqui no canal, subscrevam o canal
partirem e espero do fundo do coração ter-vos ajudado e ter percebido que as dietas não funcionam e que está tudo dentro de nós. Por isso, um grande beijinho, espero que tenham mesmo gostado e até ao próximo vídeo. Eu adoro comer! E tu?